Pessoal do primeiro termo A, professor Moura, Matemática e Física, eu vou gravar para vocês uma aula aí referente a esse assunto que nós temos abordado aí, tanto em aulas passadas, quanto na aula dessa semana que está começando agora, tá? A gente tem trabalhado aí a ideia de funções e funções observada a partir da observação de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu expliquei para vocês que duas grandezas elas são consideradas diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Ou, se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Quando isso ocorre, a gente consegue fazer uma representação desta relação entre as grandezas através de uma função, tá certo? Que é a função que vai aparecer aí para vocês aqui nesta aula, tá? Inclusive o objeto, né, de estudo aí da aula dessa semana. A função que aparece aqui para nós está escrita como y é igual a k vezes x. Esse k para nós, ela é uma constante, tá? Ela é uma constante por quê? Porque ela é que vai determinar quantas vezes uma grandeza vai crescer ou diminuir em relação à outra, tá certo? Esse k aqui nesse exemplo dado, olha, y é igual a 3 vezes o x. Eu estou analisando uma grandeza y, uma grandeza x, estou observando que a grandeza y é 3 vezes o valor da grandeza x, tá certo? E elas vão representar um gráfico. É possível, né, quando existe uma relação entre essas grandezas de proporcionalidade, a gente consegue fazer a representação gráfica desta função e sempre será uma reta, tá? Inclusive essa é uma das questões aí da atividade que foi enviado para vocês, tá? As grandezas diretamente proporcionais, elas podem ser representadas por uma função e essa representação se dará através de uma reta. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, vai acontecer o seguinte: uma grandeza vai aumentar e ao invés da outra aumentar também, ela vai diminuir, ou seja, uma estará aumentando, né? Uma grandeza aumenta e a outra grandeza acaba diminuindo, tá? Isso representa grandezas inversamente proporcionais. A função que descreve esse tipo de relação é dado por y igual a k dividido para x. Lembra que na diretamente proporcional lá em cima, ó, y era k vezes x? Isso representando a grandeza diretamente proporcional. Agora, quando for inversamente proporcional, olha o que acontece aí, ó. Nós temos y igual a k sobre x, onde esse x e y são as grandezas, tá certo? E o k é a constante. Então, para me obter esses valores, no caso do y aqui, eu preciso dividir essa constante por valores que serão atribuídos a x. No caso, como exemplo aqui, olha, eu disse que a função y é igual a 800 dividido para x, ela é uma função que representa grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Porque à medida que você aumenta os valores de x, você acaba diminuindo os valores de y na mesma proporção. A função que vai representar esse tipo de função é o que nós chamamos de hipérbole, tá? É uma função que nunca toca, por exemplo, o eixo y aqui no caso, tá certo? Por quê? Porque nunca y aqui eu posso fazer uma divisão de nenhum número por zero, tá certo? Jamais o x vai ser zero. Então a cara desse tipo de função é o que nós chamamos de hipérbole, tá certo? Essa cara de uma função, tá certo? Começando lá no valor, digamos, positivo, ela vem descendo, se aproxima de zero, mas nunca toca o zero. Aqui é a mesma coisa, nós do lado de cá, representando a hipérbole, nós temos nunca tocando o eixo y, tá certo? E também se aproximando cada vez mais do valor de x igual a zero, mas também não tocando esse eixo neste ponto.
Aí o exemplo para a aula da semana, nós temos aí duas tabelas, tá certo? Uma tabela nós temos grandezas diretamente proporcional e a outra tabela nós temos grandezas inversamente proporcionais. Na tabela de grandezas diretamente proporcionais, eu tenho a seguinte relação, ó. Aqui está a relação, y é igual a 4 vezes o x. Ou seja, a grandeza y vai ser 4 vezes o valor de x. Aí eu posso concluir que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Até porque se vocês observarem os resultados, ó, à medida que x está aumentando, o que está acontecendo com os resultados de y que eu coloquei do lado de cá? Também estão aumentando, tá certo? Então, como que eu cheguei aos resultados para completar a tabela? Simplesmente eu fui trocando. Ó. Nessa coluna não tem os valores de x. Aqui não é y igual a 4 vezes o x? Por exemplo, se o x for 0, y vai ser 4 vezes 0, que dá 0. Se o x for 1, y vai ser 4 vezes 1, que dá 4. Se o x for 3, y vai ser 4 vezes 3, que dá 12. E assim com os demais. Ó. Por último aqui, se o x for 30, y vai ser 4 vezes 30, que dá 120. Na outra tabela, a função é a seguinte. 60, no caso, olha, 60 é a constante. Ah, tá. Quem é a constante aqui? A constante aqui para nós é o 4, tá certo? Agora aqui, quem é a constante para nós? A constante é o 60, beleza? Então, 60 vai sempre dividir os valores de x que aparecem aqui nessa coluna. Então, se o x for 1, y vai ser 60 dividido para 1, que dá 60. Se o x for 2, y vai ser 60 dividido para 2, que dá 30. Se o x for 3, y vai ser 60 dividido para 3, que dá 20. Se o x for 4, y vai ser 60 dividido para 4, que dá 15. Se o x for 10, 60 dividido para 10, que dá 6. Se o x for 30, 60 dividido para 30, que dá 2, tendo assim como resultado. E aí também vocês observam, ó, os valores de x aqui, eles estão aumentando, tá certo? O que está acontecendo com os valores de y? Eles estão diminuindo, caracterizando então a função, né, com grandezas inversamente proporcionais, tá? Se nós fôssemos fazer o gráfico dessa primeira tabela, com certeza era só você criar um plano aí, olha. Ele vai passar pela origem. Pronto, esbocei, ó. Aqui estariam as grandezas x, aqui estariam as grandezas y, para a primeira. Para a segunda, se nós fôssemos esboçar um gráfico, mesma coisa, olha. Teríamos o plano cartesiano, tá certo? Olha, nós sairíamos de um valor bem em cima, aproximaríamos de cá e de cá a mesma coisa, ó. Tendo aí a representação do nosso gráfico, ok? Olha, vamos aproveitar também para comentar um pouquinho sobre as nossas aulas de física, tá? Em física, nós estamos trabalhando agora a ideia de energia, tá certo? Entende-se por energia toda e qualquer capacidade para se realizar um trabalho. Então, qualquer movimento, qualquer coisa que nós produzimos, nós utilizamos esse conceito de energia. Basicamente, nós vamos trabalhar alguns tipos de energia, tá certo? Dentre os tipos de energia, a gente tem um tipo de energia que é conhecido como energia mecânica, que vai ser o nosso objeto de estudo nesse momento, energia térmica, energia elétrica e energia radiante, né? Então são todos esses tipos de energia que capacitam, né, um corpo de realizar algum tipo de trabalho. O nosso objeto de estudo é a energia mecânica, certo? A energia mecânica. Agora, para a gente entender o que é a energia mecânica, eu preciso definir com vocês ainda dois outros tipos de energia, que é a energia cinética, tá certo? Que é conhecido como energia do movimento. Tudo que produz um movimento, o tipo de energia que está sendo produzido ou utilizado ali, é a energia cinética, tá? Se eu jogo uma caneta, opa, houve um movimento, não houve? Então é energia cinética. Nós vamos definir o que é essa energia cinética, mas também precisamos definir o que é energia potencial, tá certo? Como o próprio nome sugere,
Energia potencial é uma energia que teoricamente está estática, mas ela tem potencial para realizar um tipo de movimento. Por isso que é energia potencial. Essa energia potencial ela se divide em duas: energia potencial gravitacional e energia potencial elástico, tá? As definições da energia cinética, como que eu calculo uma energia cinética? Por exemplo, um corpo um corpo realiza determinado movimento. Como que eu calculo a energia cinética desse corpo, tá? Veja bem, nós podemos definir a energia cinética como sendo m vezes v ao quadrado dividido por 2. Onde? Quem é o m? M é a massa do corpo, geralmente em quilogramas. E o v? Quem é o v? V é a velocidade em metros por segundo. E nós vamos utilizar a unidade para determinar a energia cinética, o Joule. Tá certo? E vamos representar pela letra J maiúscula, tá? Então, veja bem. Essa energia cinética... aliás, faltou explicar para vocês que o EC, E, energia, e C embaixo, cinética, energia cinética. Então, na atividade que vocês vão fazer, quando pedirem para vocês calcularem a energia cinética, vocês lembrem-se que se trata da energia do movimento e que se obtém ela multiplicando a massa, né, que é aquele valor em quilogramas que vai aparecer, vezes a velocidade, ou seja, com a locomoção desse corpo, tá certo? Ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Aí no finalzinho nós vamos fazer um exemplo de cada um dos tipos de energia, tá? Outro tipo de energia que nós vamos conversar, e aí a gente dividiu em duas partes, foi a energia potencial, tá certo? A energia potencial nós vamos dividir em potencial gravitacional e a potencial elástica, tá? Para calcular a energia potencial gravitacional, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Energia potencial gravitacional é igual a m, de massa, vezes g, que é a aceleração da gravidade. Olha, geralmente nós usamos a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre é fixo, tá? E a altura, porque depende de que altura haverá essa locomoção desse corpo, desse objeto, tá certo? Então, para calcular a energia de potencial gravitacional, eu uso massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes a altura, eu consigo encontrar. E a unidade que nós vamos utilizar também é o Joule, ok? Também, o outro tipo de energia que vai aparecer para vocês aí é a energia de potencial elástico, tá? Aqui representado, olha, EPE, ou seja, energia de potencial elástico. Como que eu calculo essa energia? Pessoal, essa energia nós vamos encontrá-la principalmente em objetos que podem se esticar, né? Uma mola, um elástico. E se calcula essa energia multiplicando o K, que é uma constante elástica, vezes o X ao quadrado. Eu disse que o K é quem? Constante elástica. Ela depende do objeto. A mola vai ter um K, um elástico vai ter um outro K, e assim sucessivamente para cada objeto que estica, eu tenho um K diferente, tá? Esse X aqui, quem é o X? X é o quanto de deformação ocorreu, seja na mola, seja no elástico. O elástico tem um tamanho, tá certo? Digamos que o tamanho dele inicial seja esse aqui, beleza? Digamos 2 centímetros. Depois, quando houve a deformação, olha, aquilo que era 2 centímetros, cresceu isso aqui, olha, e passou a ficar num total com 5 centímetros, tá certo? Então, antes de você puxar a mola, ela tinha 2 centímetros. Depois que você puxou, ela passou para 5. Quanto foi a deformação? Essa deformação eu estou chamando de X aqui, tá certo? É quanto ela cresceu em relação ao corpo inicial, quanto ela esticou, igual está colocado aqui, de uma forma, uma linguagem bem simples, tá certo? Bom, isso aí são os conceitos dos tipos desses dois tipos de energia que a gente pode calcular, tá certo? Agora, como exemplo, nós temos aqui, ó, exemplo 1. Qual é a energia cinética de um corpo de massa 4 kg submetido a uma velocidade de 10 metros por segundo? Então, existe um corpo, esse corpo pesa 4 kg
Eu vou submeter esse corpo a uma velocidade de 10 metros por segundo e eu quero saber qual é a energia cinética, a energia de movimento que esse corpo vai receber. Nós sabemos o quê? Que energia cinética, tá certo? A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá certo? Eu quero calcular a energia cinética. Quanto que é a massa? Tá aqui, 4 kg. Quanto que é a velocidade? Tá aqui, 10. Só que eu preciso elevá-la ao quadrado e dividir o resultado por 2. Então a energia cinética será igual a 4 vezes. Quanto que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que dá 100. E o resultado eu preciso dividir para 2. Então a energia cinética será igual a 4 vezes 10, 400, dividido para 2, 200. 4 vezes 100, 400. Dividido para 2, 400 dividido para 2 dá 200. 200 o quê? Qual que é a unidade de energia cinética? É o joule. 200 joule. Beleza? Lá na atividade tem uma questão igualzinha a essa, tá? Para você calcular a energia cinética. Então, o procedimento que você vai utilizar é esse mesmo, tá? Segundo exemplo para nós aí, a gente quer calcular agora qual é a energia de potencial gravitacional, tá certo? Energia potencial gravitacional de um corpo de massa 5 kg que está localizada a uma altura de 30 metros. Opa! Então vamos lá. Energia de potencial gravitacional, eu sei que é a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a altura que está esse objeto. Então, a energia de potencial gravitacional será igual. Quanto que é a massa? É 5 quilos. Eu disse que G é fixo. A aceleração da gravidade nós vamos sempre adotar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G para nós vale 10. Qual altura está esse objeto? Está aqui no problema, 30 metros. Então, vou colocá-lo aqui. Então, a energia de potencial gravitacional será igual 5 vezes 10, 50. 50 vezes 30, 1.500, tá? Então, será 1.500. 1.500 o quê? Joule. Eu uso a unidade de joule para representar unidades de energia, tanto faz cinética ou potencial, tá certo? Bom, calculamos a energia de potencial gravitacional, tá certo? Aí vamos fazer um último exemplo aqui da energia de potencial elástica. Vamos lá? Diz assim o problema. Calcule o potencial elástico armazenado em uma mola que sofre deformação de 30 metros, dado a constante de deformação de 0,5, ok? Então nós vamos lá. A gente definimos aqui, logo acima, ó. Nós definimos que a energia de potencial elástico é K vezes x ao quadrado dividido para 2. O K é essa constante que foi dado para nós aqui, olha, como sendo 0,5. E o x ao quadrado, x foi dito para nós que é a deformação, é quanto o corpo esticou. Está dizendo aqui que ele esticou 30 metros. Então, daí nós podemos efetuar o seguinte cálculo, ó. Energia de potencial elástico vai ser a constante elástica vezes o x, que é a deformação da mola, dividido para 2. Pelo que nós vimos lá no problema, então, eu posso simplesmente trocar agora. A constante, ele disse lá no problema que é 0,5. A deformação, ou seja, quanto a mola esticou, lá está dizendo que é 30. Então, 30 ao quadrado. Lembrando que o resultado eu preciso dividir para 2. Então, EPE, ou seja, energia de potencial elástico, vai ser 0,5 vezes. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Dá 900. E o resultado nós vamos dividir por 2. Então, a energia de potencial elástico será igual, nesse caso, 0,5 vezes 400 vezes 900 é exatamente igual a 450. Dividido para 2, 450 dividido para 2, eu posso concluir que é igual a 225 o quê? Joule ou joule, como vocês queiram, ok? Então pronto, calculamos aí e aí vocês têm subsídio para as nossas atividades. Valeu?